Florianópolis é uma construção republicana e é uma construção do racismo científico. É a cidade que se queria imaginar e que se construiu como sendo a capital do estado mais europeu do Brasil, a capital do estado mais branco do país. Então essa cidade branca foi desde o finalzinho do século XIX, através de uma série de reformas urbanas que tem Ercílio Luz e vários outros intelectuais brancos como grandes referências, ela foi destruindo essa presença, né? Demolindo as casas, né? Estabelecendo uma série de medidas que dificultavam a vida e a presença dessa população na região central. Né? Por exemplo, o símbolo do Figueira, quer dizer, é o quê? É o homem negro, né? E por quê? Porque Figueira não tem nada a ver com a Figueira, né, centenária. Tem a ver com o último grande bairro negro no centro da cidade, o bairro da Figueira, na zona do Porto. E onde tinha um monte de estivadores, de montes de prostitutas, o caos estava ali até os anos 40, né, mais ou menos. Há uns 50 anos atrás, a coisa era diferente, claro, né? Como tudo muda. A nossa comunidade era uma comunidade assim, unida, trabalhava em conjunto, era um coletivo de trabalho. Fala, companheiro! Era o Morro da Caixa, porque temos a caixa d'água localizada aqui. Mais tarde, com a vinda da Nossa Senhora do Monte Serrape, então passou a ser Comunidade Monte Serrape. Temos uma escola básica, temos um centro cultural, que atende todas as crianças da nossa comunidade. E acreditamos que tudo isso vem ajudar para essa transformação. Eu não digo mudança, porque mudança muda daqui para ali, mas uma transformação. Na nossa comunidade foi muito importante o Centro Cultural Escrava Anastácia, pois abriu muitas portas para os jovens e adolescentes da nossa comunidade. Nós temos o Centro Cultural com parceria, com várias parcerias, e para manter o Centro Cultural São Simão Marista. E a gente, através do Centro Cultural, nós estamos fazendo cidadania para nossas crianças e para os nossos adolescentes e jovens. Um período eles estão na escola e no outro período eles estão aqui no Centro Cultural. Nós atendemos aqui hoje, em média, de 180 crianças em horários alternativos. De manhã eles estudam, à tarde vêm para cá. E aí nós estamos lutando cada vez mais para que esse ano a gente, lutando com as nossas crianças também que estão na escola, na Copa Lorde também, vão sair na ala Mirim, são quase todos aqui do Centro Cultural. Então são todos negros, né? Então a Escrava Anastácia vai dar força também, que eles na avenida possam a levar o resgate da nossa cor e a nossa cultura. Eu faço parte de um carnaval. Carnaval é só aquele momento. Para eles, para a mídia, para o jornal. Mas eu acredito que não é só isso. Eu acredito que ainda as escolas de samba têm um trabalho social muito grande para fazer. Quando as escolas de samba se unirem e verem quanta coisa eles podem fazer pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, uma união de solidariedade, quanta coisa nós podemos evitar, quanta violência nós podemos evitar. Na Grande Florianópolis, a capital de um estado chamado Estado Europeu do Brasil, o estado mais europeu do Brasil, cuja, pela sua composição étnica, a população negra, então, um pouco menor do que, evidentemente, do que outros estados do Brasil, teve que traçar um quadro de estratégias muito mais complexas e muito mais perspicazes para vencer os preconceitos e os estigmas. E o samba foi um dos principais, digamos, a arma principal de resistência, pela sua face visível, pela sua face pública e pela sua face fascinante, encantadora, sedutora. Nós percebemos assim já houve uma evolução em matéria de informação. A cultura negra hoje está mais evidenciada, mas porque a informação chega mais rápido.
né? Tem muita coisa acontecendo e chegando para a comunidade. Então, da coloninha saíram alguns ícones que nem deveria ter esse enfoque, mas na prática ajuda muito. São médicos, alguns professores, pessoas que se destacaram no esporte, que levaram essa identidade de referência para o jovem, aquele menos assistido. Então serviu até de alavanca, é um exemplo, né? Precisamos ainda desses ícones para despertar, ou até para servir como parâmetro mesmo. Então acho que hoje a sociedade está mais informada, tanto os afrodescendentes, da sua capacidade, do seu espaço, do respeito que precisa ser conquistado a cada dia, quanto dos não negros, né, da valorização, do respeito também. Eu vejo hoje uma sociedade mais informada, não menos preconceituosa. A alma do negro, né, a alma da gente negra no Brasil, com todo esse sofrimento, com toda a cultura que nós temos, assim, o samba, de alguma forma, ele é um símbolo nosso, né? Ele nos representa, ele é uma coisa que nós devemos continuar cultuando, né? Sabendo que ele também nos impulsiona para o além dele, né? Para que o próprio samba também nos motiva para continuarmos numa luta, numa busca, que é a dignidade do homem e da mulher negra na nossa sociedade, né? Isso é importante quando a gente resgata que todo o nosso trabalho a gente faz dentro daquela musicalidade, a gente volta aquele movimento mesmo, que é um movimento que o negro fazia nas plantações, que ele fazia nas senzalas, que ele fez pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas do extremo, as mulheres. Então isso se incorpora na nossa identidade negra, né? Então o samba, nós vamos além do samba, mas com o samba. Começamos com o movimento de mulheres aproximadamente no ano de 1985, com um grupo de 3 mulheres. Fui eu, a Uda e a doutora Alci. A gente se reuniu e começou a convocar as outras mulheres, inclusive convocamos a professora Nelly e outras, que não estão aqui presentes, para que a gente formasse o grupo. Esse grupo viria para dar mais visibilidade à posição social da mulher, à participação política da mulher, à educação da mulher e no sentido família também. Do homem negro no contexto do carnaval, ele, embora tenha uma projeção maior na época dos desfiles das escolas de samba, ele vivencia isso o ano inteiro, projetando, criando, participando ativamente mesmo. Mas é mais uma manifestação cultural, dentre tantas, né, que o negro trouxe para o Brasil. Qual é a relação que eu vejo do negro e do branco nessa manifestação? Está se perdendo um pouco a identidade do negro como criador e principal elemento dessa manifestação cultural, por virar quase que uma mão de obra apenas. Então tu tem uma gremiação que vai comandar cerca de 4, 5 mil pessoas, os foliões ou componentes, como chamam, e é o cara que vai bancar todo o custo, que não é pequeno, e ele precisa de pessoas para trabalhar aqui. Pessoas competentes, que se envolvam, que criem e tal. E acaba, em alguns casos, o negro servindo apenas como uma mão de obra. É o conhecedor da coisa, então ele passou a ser um trabalhador, apenas um trabalhador. Tem gente que me convida, tem vários amigos meus, né, branco, que só me convida só para tocar. Então quando eu chego na festa, mal chego na festa para sentar com minha família, para tomar uma cervejinha, a primeira coisa só me chama para tocar. Então isso aí eu sinto muito.
E chegar no dia com 200 ritmistas na avenida, tem que ter peito, porque essa bateria atravessar, eu sou um homem morto. Outra face, nós temos, então, um lado mais invisível, o lado mais, digamos, profundo, porque sagrado. Não profundo em outro sentido, profundo porque sagrado. E o lado sagrado, então, vai ter uma trajetória parecida com o samba, mas ainda mais complexa. Complexa no sentido de que vai enfrentar uma resistência muito maior, porque também a origem da religiosidade afro-brasileira no desterro também foi com a população negra, através das benzedeiras, dos curandeiros, dos chamados, então, pela sociedade envolvente, feiticeiros, e uma perseguição bastante violenta, quando também na década de 40, coincidentemente com as escolas de samba, abrem o seu primeiro terreiro ao público, que é o terreiro de Mãe Malvina. Aquela igreja, a igreja do Rosário, é uma igreja que foi construída pelos negros, pelos escravos. E, por incrível que pareça, era a única igreja até aí que o padre era negro. Então foi muito importante para a gente esse presente, né, que a gente teve do padre Wilson, né? Wilson Gro. Isso, em fazer, em nos liberar para a religião de candomblé essa missa dentro da igreja do Rosário. Eu também faço parte da Irmandade do Rosário. Então foi muito importante e nós estamos, como foi a primeira e teve muito êxito, a gente está a fim de continuar a todo ano, em novembro, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, a gente fazer esse ato muito importante para nós e também acredito para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica e o pessoal de Umbanda, o pessoal de Candomblé, a gente tem uma ligação. Qualquer casa de Umbanda que você vai, você vê os santos da Igreja Católica. Já da época dos escravos, os negros foram obrigados a adotar os santos da Igreja Católica por motivo de poder, então, cultuar o catolicismo e, ao mesmo tempo, a nação de Candomblé. Hoje em dia não há mais essa necessidade. Essa sincretização já foi desvendada, cada um do seu lado. Mas a preocupação da Igreja Católica é que está perdendo muitos adeptos dele para a universal. Então, se não houver essa união entre a católica e o povo espírita de Umbanda, Candomblé, eles vão acabar ficando sem ninguém. Quanto à Umbanda e o Candomblé, aqui na Grande Florianópolis, nós temos um traço de invisibilidade muito grande, apesar dessa trajetória de um século de luta e de afirmação.
Nós temos uma estimativa de cerca de 1.000 terreiros aqui na Grande Florianópolis. Há regiões onde, em volta de um quarteirão, nós temos 4 terreiros, por exemplo. E isso a opinião pública não vê, não toma conhecimento, não conhece. Os meios de comunicação não acompanham. Isso é resultado, evidentemente, de uma trajetória de preconceito, de estigmatização, com que faz com que essa religiosidade ainda fique tão silenciosa, tão invisível, apesar de tão vibrante, tão importante, tão profunda, tão vivenciada pelas pessoas locais, não só a população negra. Muita gente frequenta os terreiros de Umbanda e os terreiros de Candomblé. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias. Todo mundo, nós podemos dizer que uma grande parte da população, quando não é médium de um terreiro, um dia foi pedir uma ajudazinha, foi pedir um apoio para uma entidade, foi encontrar um consolo espiritual num terreiro desse. Muita gente já passou por um terreiro, ou como médium, ou como frequentador esporádico. E, no entanto, isso é invisível. A gente não vê na mídia, a gente não vê quase nada sobre essa manifestação religiosa tão importante, essa espiritualidade tão densa como é a espiritualidade afro-brasileira aqui na Grande Florianópolis. Mataram uma senhora, uma jovem mãe, e a filhinha dela era bolsista na escola, né? A mídia chegou, jornal, televisão daqui, televisão dali, e nós num salão fazendo uma reflexão. Por que dessa morte? Por que mataram essa mãe? Por que mataram o filho dela? Quem matou? Não se sabe. É um ponto de interrogação. Mas por quê? Aí daqui a pouco bateu a televisão e era jornal. Aí eu disse, quantas coisas boas. Eu falei até, quantas coisas boas a Escola Básica Lucélia Livramento Mãe Forte construiu, criou, fez, mostrando os valores dos nossos professores, mostrando os valores dos nossos alunos. E não teve um jornal, não teve uma televisão que viesse aqui, porque, não, a agenda já está fechada, a agenda já está completa. E a gente saiu decepcionado. Hoje, mataram uma jovem mãe, morreu um jovem aqui perto da escola. Agora, então, a mídia entra com tudo. O jornal vem querer saber reportagem. Não, por favor, respeite pelo menos a dor que nós estamos sentindo. O carnaval hoje está muito comercial, né? Hoje você vende para a mídia, né? Então não precisa mais de rostos bonitos, de muito mais cor, não importa muito a essência da coisa. Manter a cultura, contar as histórias, né? O enredo nos ajuda muito isso, contar a história do Brasil, história da humanidade. E os negros têm feito isso com muita competência ao longo do tempo. Hoje o negro tem uma evidência maior na época do carnaval, que todo mundo tira foto, ele é figura em qualquer comercial, enredo nacional ou não, mas porque é a evidência da festa maior. Mas ele tem muito a oferecer além disso, né? E o espaço também é compartilhado, não é só do negro. Embora, entre aspas, a festa seja dele, foi uma festa conquistada, foi um espaço fortalecido pela cultura negra, mesmo assim, quando há a projeção do negro nesse momento, ela é compartilhado também, não é só dele. É um espaço que ele não tem o ano todo. O negro, ele é muito criativo. Tem uma capacidade, um potencial maravilhoso de produção. E quando a gente está trabalhando, eu sou muito prosa, eu sou muito exibida. Aí eu digo assim, não adianta, a música foi do negro, a pintura foi o negro que trouxe. Esse negócio de falar em açoriano, eu não acredito, porque o açoriano não ia fazer boizinho mamão nenhum. Ele queria a riqueza e outras loucuras, ele não ia fazer boizinho mamão. E outros tipos de coisas são criatividades nossas. Quando o Estado olhar para nós, né, e nos respeitarmos, resgatar nossa própria cidadania e não virar as costas para os nossos morros, onde tem a grande maioria do nosso povo, nós simplesmente vamos mudar e vamos dar uma outra cara para esse país, tá? A cara da cidadania do próprio Brasil. Começa desde o início a contar essa história para nós, como era antigamente e o que é hoje. É que hoje a coisa está mais evoluída. Antigamente a gente via bastante negro tomando cachaça, na sarjeta, a gente passava, olhava. Hoje em dia a gente não vê,
Hoje em dia a gente vê mais branco, né? Assim, bêbado. Eu nunca vi um japonês bêbado. Eu vi, sabe onde é que eu vi um japonês bêbado? Em Curitiba. Eu fiquei admirado, porque eu estava trabalhando lá e eu digo, um japonês bêbado, ele falava... Aí aquela música dele, né? Aí eu digo, um japonês bêbado. Aí eu parei, fiquei olhando para ele, ele ia lá e vinha cá. Aí eu digo, um japonês bêbado, coisa mais difícil, a pessoa ver um japonês bêbado, né? Aí tá, passou. Mas também, depois daquilo, não vi mais. Então, hoje em dia, aqui a gente vê mais as pessoas brancas, bêbadas mesmo, caindo, drogado, cheio de pó de rato, cheio de droga. Aí a gente olha assim, um cara desse, boa presença, cheio de... né, podia estar numa boa, estudando, sendo... Aos 15 anos eu comecei a sair, fui trabalhar numa casa que trabalhava na roça também, mas ali eu comecei a ganhar um dinheirinho porque a dificuldade estava muito grande. A gente tinha problema de doença, a gente perdeu a terra 2 vezes, a gente trabalhava muito assim para pagar, né? Na época não tinha esses negócios de instituto, essas coisas. Aí tá. Eu vim aqui para Florianópolis, depois de muito tempo, consegui chegar em Florianópolis, já tinha uma tia morando aqui, aí vim para cá, aí comecei a trabalhar doméstica, aí comecei a estudar. Consegui fazer até o segundo grau, mais ou menos. Daí trabalhava de cabeleireiro, fiz todos os cursos da área de higiene e beleza no Senac, trabalhava tudo direitinho. E era muito elogiado o meu trabalho, inclusive na parte de higiene e beleza, assim, né? Que eu sempre gostei de fazer coisa bem bonita, assim, né? E trabalhar com harmonia, assim. Então sempre fui muito elogiada mesmo. Como na região de Piratuba é a região de polaco, alemão, italiano, então tinha assim mais ou menos 3 famílias só lá de negros. E a do meu pai, que é a família maior. Então na escola as meninas assim, não queriam brincar de roda, assim, para não pegar na mão, porque você já sabe ficar pretinha também, né? Porque pegasse na mão. Como no Sem Terra, eu faço o Sem Terra, mas eu faço os homens sempre mais escondidos, as mulheres na frente, de foice, machado, aquelas coisas que elas usam para enfrentar os policiais. Aí eu faço os policiais, só homens, e as mulheres enfrentando os policiais. Os homens estão mais na retaguarda. Então, a contemporaneidade da arte do Brasil hoje, nas artes plásticas, é também digamos, a negritude, os elementos da negritude. Então é importante demarcar isso. Não desapareceu a negritude no passado das raízes, ela continua presente. E nós queremos que o país tenha orgulho disso, né, como elemento da negritude. Várias formas, e as várias linguagens, né, da cultura afro, né, que ele vai se modificando, né? Por exemplo, isso é tradição, por incrível que pareça, né? Quando os meninos ouvem rap, quando os meninos fazem rap, o modo como se expressam, né, ele é, por incrível que pareça, tradição. E ao mesmo tempo é globalizado, né? Ou seja, eles estão, né, você tem orixás que são cubanos fazendo rap na França e os meninos ouvem. A gente vem através da música, através do hip hop, alertando a cabeça de todas as crianças, de todos os adolescentes, de todos os adultos, todos aqueles que tiverem a paz de receber uma informação, de contar com a ajuda da música real, daquilo que a gente vê. É isso que a gente quer passar. A gente não paga o pau pra ninguém, não devo nada também, sou armazém. Artigo 16, os tempos cacá, me chamei de uma gente. Até os que nascem, sabe qual que é? Nosso vacilo nunca espere também. Ficou louco, verme venenoso. Aqui no Brasil teve uma contra-revolução imediata, não deixando a revolução se tornar por completa. Então, ocorreu muito problema social, não teve a reforma agrária, que nem teve a francesa, onde os camponeses se uniram com os burgueses para fazer alguma coisa. Aqui não, aqui eles não se uniram, aqui os burgueses se uniram com o antigo regime e continuaram com aquilo que estava vendo. E até hoje a gente vê problemas decorrentes desse tipo de coisa. O brasileiro, ele foi empobrecido culturalmente. Ele tem uma cultura, ele não é carente de cultura como os outros falam. Todo mundo que veio para cá tem uma descendência, tem uma cultura a preservar, tem uma família que passou de geração em geração os conhecimentos e a música. E o que a gente quer aqui é esse resgate, saber que todo mundo tem cultura e que a gente foi empobrecido na hora que toda essa aparelhagem de industrialização da cultura, essa cultura em massa que é fornecida para a gente com filmes hollywoodianos e todo tipo de coisa,
tirando a gente da nossa realidade, fazendo com que a gente fique cada vez mais alienado à nossa realidade, as novelas, tudo pronto para o pessoal não buscar suas raízes, não buscar sua música. As nossas universidades aqui em Santa Catarina são todas dadas para grandes grupos, as particulares. O que eles fazem? Eles vão lá, constroem uma faculdade, cobram um horror de dinheiro e dizem que não é cobrado, que não pode ser cobrado, dizem que, na realidade, a faculdade não pode ter fim lucrativo, ela só cobra para sua manutenção. Por que na hora de fazer uma divisão de terra para aquelas pessoas que estão lá no barraco, lá no morro, ou lá na guerra, lá no MST, onde estão sendo marginalizados todos os dias, por que simplesmente não fazem uma reforma agrária e não dão um lugar melhor para eles morar, condição de trabalhar? Vamos dar para um monte de vagabundo. Que monte de vagabundo? Vocês já foram lá ver a realidade desse monte de vagabundo? Por que ninguém sabe as histórias afro-brasileiras? Por que ninguém sabe quem foi Zumbi? Por que tem que ser necessário todo um movimento, todo um resgate? Como é que foi a Guerra Fria? Mas ninguém sabe da guerra interna do Brasil todo dia que rola. Aí é só papel. Aí para eles vira número. 190 mortes. 190 mortes. Foi mais que ano passado. Foi menos que ano passado. Isso não interessa. Está sendo morte, está sendo feita. Não está sendo feito nada para mudar essa situação. Tem moleque morrendo aí com 12 anos, tá vendo? Que sabe como é que é a vida... Tem moleque de 12 anos que já sabe como é que a vida é difícil, que já conhece a vida do crime mais do que eu e mais do que qualquer um aqui, ó, entendeu? E eles já usaram arma, eles têm arma, eles usam droga, entendeu? Mas porque a vida é difícil para eles. Eu queria saber só se fosse ao contrário. Se fosse o outro lado que estava morrendo, aí a gente vê fácil, quando a criminalidade aumenta, todo mundo fala no jornal, já fala de sequestro, já fala de não sei o quê. Por que ninguém fala das causas do negócio? Por que ninguém fala? Por que o neguinho está lá na favela, morando num barraco sem água e luz? Por que ele está sem trabalho? Será que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar? Diz para mim, Maclaf. A educação cumpre, enquanto uma referência de políticas, aí consideradas políticas públicas, a tarefa emergencial de resgatar essa dívida enorme que foi a defasagem, primeiramente criada no espaço da escravidão e na pós-escravidão, ou pós-abolição, né, em que o modelo de Estado que se instalava não contemplava a ideia de propiciar aos ex-escravos e seus descendentes a condição de ingresso nas escolas oficiais. Né. Santa Catarina, como qualquer outra unidade da federação, cumpriu também essa agenda de exílio dos negros com relação aos bancos escolares. Nos deparamos então frente a isso, já que os negros não existiam para a educação, o modelo que vigorou foi um modelo eurocêntrico de referências organizativas das escolas, na estrutura, organização, funcionamento, né, e os currículos escolares todos orientados para o mundo europeu. Nenhuma outra referência étnica era contemplada para essa escola. Portanto, essa escola, no momento em que começa a sofrer um processo de democratização ou ampliação dos bancos escolares para esses indivíduos de origem africana ou de origem indígena, ela não reconhece essa identidade dessas etnias e conversa com essas etnias, procura ensinar a essas etnias dentro de um modelo de aculturação desses que ingressam nessa escola eminentemente branca e europeia. Aos 9 anos de idade, minha mãe, pobre, nos colocou no abrigo de menores, que era um internato comandado por maristas, os maristas quase todos do Rio Grande do Sul. Ali nós aprendemos os primeiros passos, aprendemos futebol, aprendemos a arte, o ofício de marceneiro, músico, e estudando lado a lado, paulatinamente. Depois, aí nós fomos para um colégio chamado Colégio da Aplicação, que era da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, fazendo ginásio, primeiro científico. O professor Oswaldo Rodrigues Cabral, deputado, historiador, médico também, como nós somos, na época nosso inspetor do ginásio da aplicação, me chamou num daqueles horários de recreio e disse: menino, vamos dar uma caminhada. E caminhando ele falou assim: olha, você é considerado o melhor aluno do ginásio, você é o diretor do jornalzinho A Corujinha, você é considerado o melhor jogador de futebol. O que é que você quer fazer na vida? Eu quero ser oficial de marinha. Você sabe que para ser oficial de marinha tem que ser branco e bem postado na sociedade? Pensa numa outra coisa. Imagina um garoto de 12, 13 anos de idade, na época, eu não sei com que intenções ele disse, ele deve ter dito, no sentido de me mostrar a realidade. Mas eu fiquei no ar, aquela hora, aquele dia, e a partir dali então comecei a raciocinar que
teria que não precisar ser só oficial de marinha. As elites e, portanto, a sociedade acabou absorvendo como um valor de que negros e brancos sempre conviviam e conviveram e tinham oportunidades iguais, né? Quer dizer, quebrado esse mito, a única saída que se tem é justamente buscar políticas que equilibrem, que equalizem isso no curto espaço de tempo. Quer dizer, então, nos próximos 10, 20, 30 anos, nós vamos precisar reequilibrar. E para fazer isso é acesso à educação, permanência na educação, acesso ao trabalho, permanência no trabalho, mobilidade social e direitos não mais só formais, mas direitos e oportunidades iguais. Então, o que nós poderemos estar assistindo nesse início do século XXI é uma nação como essa, com 170 milhões de brasileiros, uma das mais plurais, uma das mais ricas do mundo, se tornando um exemplo novamente, ao contrário do que foi um péssimo exemplo do ponto de vista da escravidão e do ponto de vista das desigualdades até o final da década de 70, que marcadamente ainda hoje, sendo de fato uma democracia racial pujante, onde o conceito de democracia, o conceito de igualdade, sejam de fato valores ainda do século XXI, né? Que se perderam do ponto de vista nosso no decorrer do século XX. O debate no período da repressiva e da ditadura militar, debater a questão racial era um caso de segurança nacional, porque ao debater a questão racial você debate a questão de classe, né? A debater isso você debate a estrutura e desnuda, tá? Quais são os pilares que essa nação ela está suportada. Não é possível no Brasil você pensar, por exemplo, grandes projetos nacionais sem que você fale na população negra, que é de fato excluída. Quer dizer, nós temos hoje uma exclusão social e uma pobreza e um grau de miséria no Brasil que atinge quase 60 milhões de pessoas e praticamente 70% é população negra. Então, quer dizer, houve um erro, sem dúvida alguma, de foco, tanto dos partidos quanto também dos sindicatos, e os movimentos sociais, no geral, não conseguiam enxergar isso como uma bandeira fundamental e um norte, um eixo fundamental para a luta. Quando a gente discute cotas, é aquele argumento chulo de que, olha, se você for fazer cotas, implementar uma política direcionada, você automaticamente, isso significa racismo às avessas. Aí eu pergunto, né? A capitania hereditária é considerada racismo, o PROER é considerado racismo, né? A Sudã, né? A Sudene é considerada racismo. Para quem que foi esse dinheiro? Isso é uma cota. E para quem que foi esse dinheiro? Foi para os negros? Me pergunte se algum negro que recebeu esse dinheiro, né? Então, nessas questões, quando você vai discutir cotas, principalmente em Santa Catarina, a gente vê que é uma questão bem evidente. A questão não é as cotas, a questão é a cor das cotas. É muito nossa história do Brasil, né? História da África, cota, o que é isso tudo, né? Que de vez em quando a gente se percebe, a gente se olha e fala assim, mas agora o que os negros estão querendo, né? Aí reivindicando cota, reivindicando história, né? E assim, o que a gente pode perceber desse momento atualmente, começando por história da África, por exemplo, é que o Brasil comporta a maior população negra do mundo fora de África, né? A gente só perde para a Nigéria, e os 80 milhões de negros no Brasil comportam então a maior população negra, né? E no entanto, a gente não aprendeu ao longo desses 500 anos de história a ver positivamente a história africana, né? Quer dizer, o negro ele sempre ficou um ser sem lugar, né? E aí a importância de se estudar a história da África vem justamente nesse sentido, né? Vem para dar um pouco situar um pouco o negro brasileiro no mundo. Os professores de química, de matemática, de física, de biologia, de línguas, de educação artística, né, de filosofia, de sociologia, todos esses saem das universidades desconhecendo que esse Brasil é um Brasil de homens e mulheres negras. Quando nós colocamos a questão da cota, que todo o país, o que ele quis? Então agora todo mundo quer ser negro por uma questão de cotas. Então eu fico pensando, eu me colocando no lugar que eu sou negro, de entrar por um sistema de cota e depois, na sala de aula, eu ser discriminado pelo meu colega que está no lado. Talvez ele até não me diga, mas ele vai pensar, poxa, você está aqui porque você foi beneficiado com uma cota. Na UERJ, que foi uma das primeiras universidades do Brasil a adotar o sistema de cotas, no Rio de Janeiro, já está se constatando que os negros que passaram por cotas estão tendo desempenho superior aos brancos que passaram por o sistema, digamos, o aberto.
Quer dizer, isso vai representar o acesso de mais de 60 mil novos alunos no ensino superior, tanto no privado quanto no público. Isso significa dizer o seguinte, que nos próximos 4 ou 5 anos, nós vamos ter outras mentes, né, no mundo do trabalho, nós vamos ter outros componentes pensando em educação, outros professores, nós vamos ter outros dirigentes nas empresas, outros funcionários nas repartições públicas. Então, é isso que faz mudar o Brasil. Quer dizer, nós não podemos pensar que o Brasil vai ser diferente sendo igual como é hoje. Ele vai ser diferente porque outras pessoas, e sobretudo mulheres e negros, estarão nos espaços públicos fazendo aquilo que foi quase que um privilégio só da classe média branca. Essa é uma grande mudança que nós precisamos fazer no Brasil e que pretendemos fazer. E tenho certeza absoluta de que se aqui cheguei porque alguém ancorou a minha chegada. Foram meus ancestrais. É isso. O que marca, talvez, as ações mais emblemáticas em Santa Catarina é, primeiro, os movimentos de rua, muito fortes do ponto de vista de sepultar definitivamente o dia 13 de maio como um dia de comemoração da escravidão no Brasil, mas realçar o dia 20 como Dia Nacional da Consciência Negra, e essas atividades foram realizadas de maneira muito forte em Santa Catarina, particularmente em Florianópolis e nas cidades importantes como Joinville, Blumenau, Lages e tantos lugares, Criciúma. Portanto, o NEM surge nesse embalo. De 86 até início da década de 90, a organização é constituída muito pelo voluntarismo e a absoluta consciência desses militantes, desses intelectuais, de que era necessário fazer com que o movimento negro de Santa Catarina crescesse, se articulasse e pudesse desenhar políticas para o Estado. Aqui no Sul também, né, em Florianópolis, eu estou vendo esse grande movimento. Isso me dá uma ideia do Brasil. Realmente, o Brasil está com esse grande movimento. E isso é um resgate muito bom. Eu acho que daqui a pouco todo mundo, como você falou, vai querer ser negro, né? Vai ter orgulho de ser negro, né? As pessoas que nasciam com a pele preta não era considerado gente, não. Era como o bicho só trabalhar para enriquecer os senhores, para enriquecer cada vez mais os seus donos. Ainda mais um preto rei do perfá como esse. Ora, pra quando casar? A pretinha quer casar. Eu não, tô só dizendo. Sei. Preto não casa, preto tem é dono. Ainda você, meu próprio dono. Fala baixo, Ambrósio. Fala é alto, pra todo mundo saber. Lá pras bandas do norte, tô juntando todo mundo que é livre e tô indo pra lá. Ainda vou me juntar com eles. Mas você é cativo, Ambrósio. Lá só tem nego liberto.
Não tem importância, então eu me liberto. Fica quieto, Ambrósio. Se o patrão me escuta... Fica quieto. Já fiquei quieto, foi demais. E tem outra. Tá faltando um pouco pra esses brancos ficar apurados. Quero só ver. Quem é que vai fazer a farinha pra eles? A liberdade do lei que o branco escreveu. O papel chegou mais tarde, tanta gente que sofreu. É ficar, é sonhar, é correr, é correr, é viver, é lutar, é lutar, é correr, é correr, é vencer, é vencer, é cantar, é cantar, é sonhar, é colher, é colher, é vencer, é vencer, é poder. Escolher. Então, gente, uma coisa bacana, assim, de a gente poder estar aqui nessa tarde, depois de todo esse trabalho que está sendo feito em torno da temática do negro, é que esse local aqui onde a gente está é um local que foi um local de trabalho, de lavadeiras, né? Isso é bacana a gente estar enfocando, porque hoje em dia a gente vive num movimento com relação ao trabalho da mulher, e a mulher negra, ela já começou nesse trabalho há muito tempo. Muitas mulheres negras sustentavam as suas famílias com o dinheiro daqui, desse trabalho, né? Então é legal a gente estar refletindo sobre isso. Hoje nós estamos vivendo um movimento de uma crescente sobre a oportunidade e a visibilidade do negro, a oportunidade de a gente estar conversando sobre isso, os movimentos que estão sendo criados em torno da temática, a importância dessa atualidade. Acredito que ainda está em processo de andamento a questão da visibilidade, né, do negro, mas tem se dado continuidade, tem se dado visão, principalmente nas questões artísticas, assim, né? Que eu acho que onde aglomera, onde aglutina maior número de pessoas, né? E que é uma das primeiras pulsações da nossa raça, né? Que é a questão de poder se comunicar, né? Através das cores, através da tinta, através do vestuário, né? Da música. As pessoas perguntam assim, não só para mim, mas uma boa parte de negros, que sorriso lindo que vocês têm, vocês riem com a alma. Eu costumo dizer que a gente já passa tantas dificuldades na vida, que a vida fica mais fácil pra gente, sabe? Não que a gente não tenha sofrido, ao contrário, a gente sofre muito, mas encara essa vida de um jeito que tudo é feito com muito prazer, assim, né? Então, o dançar, o falar, o cantar do negro é uma coisa diferente, é uma coisa só nossa. O batuque é uma coisa muito nossa também, né? O final do ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a África e fui até o Senegal. E, infelizmente, a imagem que eles têm do Brasil é através da novela e do futebol, né? Então, o que levam para eles? Eu, quando cheguei, as pessoas ficavam surpresas. Quando eu dizia que eu era brasileira, eles não acreditavam. Mas como no Brasil só tem branco? Eu digo, não, mas como no Brasil tem negro? Eu vim de uma região que a maioria da população é negra. Eles, mas por que na novela? As novelas só aparecem brancos, só tem brancos. Eu só vejo brancos, só vejo negros como empregados. A televisão leva toda essa imagem negativa, essa imagem enganosa para todo mundo. Eu estava observando, não sei se foi aqui essa semana, uma entrevista com uma grande campeã, uma negra bonita, campeã cubana, né? Então, entrevistaram ela Então, ela perguntou o que gostava do Brasil, ela citou, que eu gosto é o fulano, é um louro, um galã louro, uma novela aí. A mídia não nos coloca numa posição de educador. Você assiste uma novela, não tem um preto educador, entendeu? Você assiste uma novela, não tem um preto juiz, não tem Por que o Afonso Lambertini não é negro? Entendeu? E aí, como é que o negro, ele cresce sem autoestima, e até agora, e justamente os nossos movimentos estão aqui para mudar isso, entendeu? Ou pelo menos para dar início a essa mudança, entendeu? A dar início a essa revolução. Uma coisa que me deixa assim muito triste é a pouca quantidade de alunos negros nas universidades. Como que a gente vai conseguir crescer, se destacar, se a gente não consegue chegar nos bancos, né? Eu trabalho numa escola que 80% da escola é formada por estudantes negros.
E esse semestre nós comentávamos que alguns falaram assim, olha, professora, a senhora é a minha primeira professora negra. Quer dizer, eles passam 10, 12 anos dentro da escola, muitas das crianças negras passam sem essa referência do professor, do educador negro. Eu acho que está na hora da gente se posicionar e mudar esse processo. Levar a nossa cultura, gritar pela nossa cultura e fazer mais pelo nosso povo. Não deixar que isso fique só aqui no boca a boca. Eu acho que está na hora da gente agir mesmo, entendeu? Pegar o corpo da gente, tirar a nossa bundinha da cadeira e encarar a mesma história e abraçar essa briga. Eu acho que isso pra gente, eu acho que esse é um bom começo e está na hora da gente fazer isso. Eu também acho que foi uma cultura que segregação que durou uns séculos, né? E mais de 300 anos o negro veio trazido como escravo e só em 1900 praticamente, entrando do século XX, o negro começou a olhar para ele e viu que ele tinha as mesmas qualidades e aí começou a luta, né, com a sua cultura, em busca da sua cultura, que é o que diz também aqui esse projeto, né? Isso foi muito feliz mesmo na escolha do título. E é por aí porque a cultura do negro ela é antiga e é recente. Porque ela está começando a se expandir, a ser explorada, a ser buscada, procurada, né? Então aqui temos cultura para exportar, explorada no sentido de resgate, né? E também explorada no outro sentido, né? Mas isso aí a gente também vai derrubando aos poucos, né? Porque também tem um interesse do branco, né? O interesse do branco moderno agora, que também ajuda nisso aí. Não vamos só dizer que fomos escravos e que os brancos fizeram isso. Não, é uma cultura do passado, né? E que é recente, né? A ferida não sai, não vai só dizer assinaram lá e pronto, né? E já está tudo certinho. O branco da agora está em centro disso aí, né? Somos parceiros também em busca da cultura pelo mesmo ideal, né? Então eu acho que o negro tem bastante poder de fogo, né? Na cultura, né? Tem raça, né? O branco também, e juntos vamos reconstruir um novo Brasil na cultura, né? Que essa gurizada aí tá florindo aí, ó. A gente satisfação, né? Metade da idade da gente estamos aí juntos, né? Então isso aqui é lindo, a gente se rejuvenesce, né? E vamos aí preservar isso aí, vamos tocar o barco, né? Mostrar a cara na cidade, fazer comercial de Coca-Cola, aparecer o ano inteiro, não apenas fevereiro, quando é carnaval e a gente deita e rola, abrir a porta da universidade, botar anel de bacharel no dedo, sair do
censura ou medo. A cara preta nunca mais suspeita. Não depender jamais de bolsa escola. E conquistar os bons empregos. Nunca mais ouvir, ó nego, vai mostrando que cê leva na sacola. Vai